viver bem. Oferecimento Hospital de Olhos Veloso. A credibilidade de sempre com a evolução que precisamos. Junho é o mês vermelho e para lembrar a população da importância da doação de sangue, a escolha não é por acaso, já que no dia 14 de junho é celebrado o Dia Mundial do Doador de Sangue. No Brasil, é um mês ainda mais relevante, já que o período de inverno nas regiões sul, seguido do período de férias, provocam uma baixa de comparecimento de doadores. Quem vem nos explicar, então vem nos ajudar a entender um pouquinho os benefícios de ser um doador de sangue e falar da enorme importância deste ato, é a hematologista da Femeron, a doutora Ana Carolina Gonzaga de Mello. Seja bem-vinda ao nosso programa, doutora. Obrigada, Tudo Renata. bem? Satisfação em recebê-la conosco. Pode se sentar, se sentir à vontade. Afinal, é um tema muito gostoso, né? Falarmos de doação de sangue, falarmos deste trabalho da Femeron. Nós, aqui do jornalismo da SIC TV, estamos sempre lá, somos sempre muito bem tratados. Fico muito feliz de recebê-la. Serão sempre bem-vindos, né? Sempre nos auxiliando nessa batalha diária, né? Em conscientização da importância realmente da doação, né? Doutora, a gente sabe que há alguns períodos do ano em que há uma queda. Na região sul, por exemplo, o inverno provoca essa queda de doadores. Aqui em Rondônia, que não temos estações do ano, tem algum tipo de queda também? Você apontou um item bem interessante, que é o período de férias, né? Então, aqui nós temos um hábito bem frequente de viajar, se ausentar da nossa região nesse período. Atualmente passamos por uma semana de friagem, né? Não chega a ser um inverno, né? Como a região sul e sudeste, mas já aumenta a incidência de doenças respiratórias, resfriados, gripes. E vale lembrar também que é o período de campanha de vacinação para a influenza. Então, são 3 situações em que a gente realmente tem uma diminuição de doadores nesse período. Então, aqui para a nossa região, campanhas de vacinação, uma friagem, por mais passageira que seja, ou protestos, como tivemos há algum tempo atrás, dos caminhoneiros, podem influenciar, sim, no número de doadores aqui em Porto Velho. E coincide justamente nesse período de junho. Então, o Junho Vermelho, ele surgiu justamente para tentar erradicar esse período de baixa no estoque nacional, né? Não tanto na nossa região, mas veio a surtir um efeito benéfico realmente para a gente também. Quem está em casa se pergunta, doutora, o que eu preciso para ser um doador de sangue, para me tornar um doador de sangue? Antes de tudo, a vontade, né? A vontade de ajudar o próximo, sem saber a quem, né? Depois que você tiver isso, porque realmente é voluntário o ato de doação, né? Ninguém pode obrigá-lo ou oferecer algum benefício, né, em favor da sua doação. Além disso, você precisa ter a idade, né, acima dos 18 até os 60 anos. Se você doou pelo menos uma vez antes dos 60, é permitido que se doe até os 69 anos. Né? Se não teve nenhuma intercorrência, foi tudo bem com a doação, é permitido que se estenda até os 69. Se tiver entre 16 e 17, né, que seria o menor de idade, também é permitido com a presença do responsável legal, com autorização, né, e que ele acompanhe todo o procedimento. Certo. Tem questões de peso também, doutora? Isso. Isso já pensando na segurança do doador realmente, né? Acima dos 50 quilos, prevendo a quantidade que nós precisamos, no mínimo, retirar de sangue para que seja benéfico para o paciente. Então, para a segurança do doador, acima de 50 quilos. Quanto tempo demora? Eu vou perder um dia de trabalho, eu vou ficar incapaz de trabalhar ou precisar de algum período de retorno logo? Quanto tempo demora o procedimento de doação? O procedimento de doação, ele é rápido, né? Depende realmente do movimento ali no banco de sangue, mas um movimento tranquilo, que é o usual, demora em cerca de 40 minutos, demora 40 minutos. Então, desde a recepção, você vai fazer toda a checagem de documentos, atualização de cadastro, verificação realmente de frequência de doações. Então, tem doadores que eles querem estar sempre ali. Então, não, tem que respeitar o período mínimo, né? O período mínimo para os homens, que é de 3 meses, o intervalo entre cada doação. Período mínimo para as mulheres, que é de 2 meses.
E quando a senhora fala em 40 minutos, é todo esse circuito que o doador percorre ali dentro do banco de sangue, porque ele passa por essas entrevistas, como a senhora mesmo disse, passa por uma bateria de exames. Então, é do momento em que se chega ali na recepção até a doação, que aí leva em torno de 40 minutos. Não é o ato de doar em si que dura em torno de 40 minutos. Então, em torno de uns 5 minutos na recepção, depois tem a pré-triagem, que são feitos esses exames, né? Aferir a pressão arterial, frequência cardíaca, a própria temperatura, o peso do paciente. Né? Ali vai mais uns 10 minutinhos, passa-se pela triagem clínica com um profissional capacitado da área da saúde, um enfermeiro, que vai haver todo um questionário em relação aos critérios realmente da doação, se ele se enquadra, se ele está apto à doação. E quando a gente fala apto, nesse momento da entrevista clínica, é apto em relação a doenças que não acarretem problemas à saúde do doador, que é a nossa principal preocupação, de não expor uma pessoa saudável que está ali de forma voluntária a riscos, né? Então, muitas vezes a gente inapta o doador para a segurança dele realmente, né? E também tentar rastrear algo que possa provocar risco aos pacientes, né? Então, é um momento mais demorado desse processo de doação. E estando apto, após essa entrevista clínica, ele é encaminhado à coleta em si, e a coleta, ela demora não mais do que 15 minutos, é o período máximo permitido para a doação. Certo, e doar sangue é um ato de amor, um ato de afeto, de sensibilidade, que pode trazer inúmeros benefícios também para quem doa. Nós listamos alguns dos benefícios, então eu queria mostrar o primeiro benefício de doar sangue, de você se tornar um voluntário do banco de sangue na tela, então, para a gente comentar os benefícios de doar sangue. Qual que é o primeiro benefício de doar sangue? Você vai verificar a sua saúde. Por quê? Porque ali, para eu colaborar com o outro, eu tenho a minha saúde verificada e zelada, né, doutora? Exatamente. A nossa principal preocupação realmente é manter a saúde do doador. E, então, a gente faz realmente a avaliação. Muitas vezes a gente diagnostica doenças nessa pré-triagem, né? Pacientes que não eram conhecidamente hipertensos, no momento em que a gente vai aferir a pressão arterial, a gente precisa fazer uma indicação médica, né, para segmento. Ele não é apto à doação, mas é indicado para o segmento. Nós fazemos um teste, uma punção digital para avaliação de hematócrito e hemoglobina, né? Então, se o doador tiver anemia, né, também ele não vai ser apto à doação, mas também vai ser referenciado para o especialista, né? A mesma coisa em relação à frequência cardíaca. Se o paciente tiver uma arritmia, também ali ele vai ser diagnosticado. Né? Então, são várias situações em que realmente ele é orientado naquele momento e que ele muitas vezes não teria nem consciência, não estava nem preocupado com aquela situação. Né? Então, ele é referenciado para cuidados. Muito bem, estamos apenas começando o nosso programa de hoje que fala sobre doação de sangue. Você de casa não saia daí, nós voltamos em instantes. Viver bem. Oferecimento Hospital de Olhos Veloso. A credibilidade de sempre com a evolução que precisamos. De volta com o nosso programa, estamos no Junho Vermelho e por isso recebemos a doutora Ana Carolina, ela que é hematologista da Femeron, está aqui conosco para mostrar para você de casa por que você pode se tornar e deve se tornar um doador de sangue, um ato de amor tão bonito, né? Que pode salvar inúmeras vidas. Estávamos falando, inclusive, sobre os benefícios e queria comentar o segundo benefício de por que você pode se tornar um doador de sangue, por que você deve se tornar um doador de sangue. Porque ajuda a reduzir o risco de doença cardíaca. Explica pra gente, doutora Ana Carolina. Em relação à redução do risco de doença cardíaca, existem alguns mitos em relação a esse tema, né? Eu achei importante a gente discutir sobre isso. Nós temos uma substância no sangue, que é o ferro. Em excesso, ele pode causar um estresse oxidativo, né? A liberação de radicais livres, e isso compromete alguns órgãos, e especialmente o coração. Então, alguns doadores que têm o excesso de ferro no organismo, com a doação, eles tendem a diminuir o risco para doenças cardíacas. Em relação à população geral que não tem esse aumento de ferro no organismo, há o benefício em relação à manutenção realmente
da saúde em relação à pressão arterial, à frequência cardíaca, às atividades físicas, né, tendem a ser uma população mais saudável em geral. Então, essa preocupação em se manter um doador frequente faz com que eles tenham uma manutenção da saúde global e, em consequência, uma diminuição do risco, né, para doença cardíaca. Muito bem, então mais um benefício na tela sobre a doação de sangue. Queimar calorias. Ajuda a queimar calorias, doutora? Ajuda a queimar calorias, mas poucas calorias, né? Menos de 700 calorias. Mas já queima algo, né? Mas já é um benefício. Por que ajuda a queimar calorias? Porque você é uma situação de estresse, digamos assim, é um organismo, né? Você tira momentaneamente o sangue, então tende a ter uma taquicardia momentânea, aumenta o metabolismo, né, naquelas horas seguintes à doação. Então esse aumento de metabolismo gera essa queima de calorias, mas realmente é um benefício secundário, né? Existem outras formas mais intuitivas para se queimar calorias, né? Mais um benefício na tela, então, de por que se tornar um doador de sangue ajuda a eliminar substâncias nocivas. Aquela história de que, de repente, eu vou estar renovando ali o meu sangue, tem alguma relação? Na verdade, é até interessante essa abordagem, porque muitas pessoas vão lá, acho que meu sangue está ruim, meu sangue não está muito bom, ou está muito grosso, ou está muito fino, e eu acho que eu preciso dar uma renovada, né, com a doação. E isso é, em partes, mito, né? Como eu havia comentado anteriormente, para o ferro isso pode ser interessante, né? Realmente, a gente retira em torno de 200 miligramas de ferro a cada doação. Então, para os pacientes que tenham excesso de ferro, isso realmente vai trazer um benefício. E aí que entra o critério da renovação. Não deixa de ser uma substância tóxica. Em relação a outras substâncias, né, aí já não é tão real, né? Mesmo porque o nosso organismo, digamos que o que a gente doa é menos de 10% da nossa volemia. Então, é muito pouco para a gente trazer como benefício para outras substâncias, né? Então, o nosso organismo ele tem uma capacidade de equilíbrio. Então, a partir do momento que aquela substância é retirada, ela vai ser novamente, vai voltar à recirculação. Não tem isso, né, doutora? Eu vou doar sangue, o meu sangue vai ficar mais ralo, mais fino. Não existe isso, Não, né? Isso também é mito. Justamente, a gente retira uma quantidade muito pequena e o sangue, por si só, é um tecido que se renova constantemente, né, a cada mês, a cada semana. Nosso corpo é muito inteligente, né? Ele, a todo momento, está buscando equilíbrio. Então, a medula óssea, ela vai responder com a produção imediata, né? Então, em torno de umas 2, 3 semanas, né, ela vai recuperar aquele volume, vai recuperar aquela contagem de hemoglobina, né? Então, entra-se em equilíbrio em pouco tempo. Na tela, mais um benefício, então, para a gente comentar aqui no nosso Viver Bem, que fala sobre o junho vermelho, qualidade e duração de vida. Explica para a gente, doutora Ana Carolina Gonzaga. Os doadores de sangue, eles tendem realmente a buscar mais pela saúde, né? Eles sabem os critérios, querem se manter aptos constantemente à doação. Então, justamente por isso, essa consciência pela saúde faz com que esses doadores eles tenham uma sobrevida maior do que a população geral. Aquele fiel, ele se cuida mais para poder manter ali o ato de amor. Exatamente. E são exemplos realmente, né? Esses doadores que estão ali de repetição, né? Doam uma frequência alta, eles realmente são exemplo para a sociedade em relação à saúde, à preservação realmente da sua saúde, né? Mais um benefício, então, na tela para a gente comentar, aumentar a empatia, porque é um gesto de amor, né, doutora? Sim. Na verdade, é um benefício e é o principal estímulo à doação, né? Você vê aquela história, aquele apelo de uma família, de um amigo próximo, né? Às vezes nem tão próximo, mas você se sente no local daquele sofrimento, né? Daquela família. Então, você tem aquela empatia de querer ajudar. Se você estivesse na situação, você também queria que as pessoas pensassem da mesma forma. Se colocar um pouquinho no lugar do outro, né? Exatamente. Inclusive porque uma bolsa, ela não salva apenas uma vida, né, doutora? Sim. Com uma doação, você é capaz de salvar até 3 vidas. Então, você pode doar um concentrado de hemácias, plaquetas, o plasma. Então, são 3 pacientes possíveis realmente de serem salvos por uma doação apenas. Mais um benefício, então, olha só qual é o próximo, melhorar a autoestima. Porque quem está de bem com a vida, né, quem está ali ajudando o outro também se sente muito melhor, está mais contente. Sim, é uma satisfação realmente. E você se torna um multiplicador, né? Realmente quem doa tem esse papel social de expor a sua posição, de expor que não dói, é um procedimento rápido e que realmente é uma satisfação você
doar sem saber a quem, né? E saber que isso está trazendo benefício para muitas famílias e pacientes. Muito bem, estamos no Junho Vermelho, o tema do nosso Viver Bem de hoje. Você de casa não sai bem? A nossa pausa é bem rápida, daqui a pouquinho nós estamos de volta. Viver Bem. Oferecimento Hospital de Olhos Veloso. A credibilidade de sempre com a evolução que precisamos. Hoje estamos falando sobre o Junho Vermelho. Você de casa já doou sangue alguma vez? Tem dúvidas? Gostaria de se tornar um doador? Estamos mostrando aqui então quais são os benefícios de você se tornar um doador de sangue. A doutora Ana Carolina está aqui conosco explicando tudo. Gostaria de colocar na tela mais um benefício então para a gente reforçar a importância deste ato que pode ajudar a promover tolerância e respeito, né, doutora? Exatamente. A tolerância no sentido de você doar ao paciente independente da raça, independente do credo, da política, independente da idade, né, independente de qualquer tipo de opção do paciente. Então, é um respeito que você tem, independente para quem for o seu sangue, realmente. E por trás ali dos doadores há várias histórias de amor, de afeto, de compaixão pelo próximo. A nossa produção foi até a Femeron para conhecer alguns doadores e agora a gente compartilha com você. Os benefícios de doar sangue para a saúde são diversos, além de ser uma boa ação. Além disso, os benefícios da doação de sangue são para a saúde física e mental do doador e do resto da sociedade. E para você que tem medo ou curiosidades sobre doação de sangue, estamos aqui na Femeron e vamos conhecer a história de um doador e ele vai contar pra gente as experiências que ele já passou por aqui. Vamos lá? Vamos conhecer a história do Cassiano Halley, ele que doa sangue há 11 anos e vai contar pra gente como tudo começou, Cassiano. Assim, eu sempre via as propagandas na televisão e assim, imaginava assim, é uma obrigação da gente ajudar o próximo, né? E ajudar quem a gente não vê também. Então, quando eu completei essa idade de doar sangue, aí eu me direcionei para cá e me sinto como cidadão obrigado a fazer esse ato. E você já fez quantas doações de sangue? Mais de 40 doações já. Conta pra gente se você já passou por alguma situação que fez você pensar assim, poxa, vale mesmo a pena fazer essa doação de sangue. Teve alguma situação que você já passou na sua vida? A televisão falava de pessoas precisando assim, mas sempre, na verdade, sempre quando tinha essa situação, eu já estava doando regularmente, já tinha a minha doação regular. Salvando vidas, que é super importante, né? E Cassiano, conta pra gente, como é que você se sente doando sangue? O procedimento aqui é simples. Aqui é bem encaminhado, bem mecanizado aqui para chegar aqui e fazer a doação. Então, não tem estresse, chega aqui e você vai poder doar tranquilamente. E para finalizar, como você já faz essa doação há muito tempo, como que é o seu relacionamento com os funcionários aqui da Femeron? Aqui eu já virei assim, amigo da casa aqui já, né? Já chamo até de tia já. As minhas amigas aqui do Femeron. São todas aqui, realmente o pessoal aqui da Femeron é um povo selecionado mesmo. É um povo que acolhe bem, atende bem. O sentimento de chegar aqui e ser bem atendido assim é garantido, é seguro. Obrigado, Cassiano. Viu só, gente? Faça como o Cassiano, siga esse exemplo, doe sangue, doe vida. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. E até mais. Eu confesso que nunca doei porque existem alguns requisitos que impedem. Se você está anêmico, já fui lá, tentei uma vez e estava anêmico. Se você fez tatuagem, tem que esperar por 1 ano. Se você fez uma micropigmentação na sobrancelha, também tem que esperar. Mas toda vez, doutora, que, como o Cassiano disse, toda vez que nós vamos lá à Femeron, enquanto jornalistas mesmo, na posição de jornalista, para repercutir a necessidade do banco de sangue, somos muito bem tratados.
ali na sala de doação, por todas as meninas que estão ali lidando diretamente com o doador, na área do lanchinho, a Maria Luísa, as meninas da ação social e tudo mais. É realmente um ambiente que a gente sente ali um carinho de quem está ali trabalhando. Né? E é o nosso objetivo de que as pessoas se sintam acolhidas e queiram voltar e queiram trazer novas pessoas. A imprensa realmente é uma parceira nessa nossa luta diária em relação à captação de doadores. E os doadores em si são o nosso objetivo, o nosso trabalho, é em torno deles, né? Da satisfação, que eles saiam dali satisfeitos realmente e que se sintam acolhidos. E é por isso então que a gente fecha o nosso programa com esse último benefício, que é para realmente conscientizar, que é para salvar vidas, que casos como o do nosso personagem, mais de 40 doações, né, doutora? Temos um número ainda, infelizmente, que não atende ali, que sempre trabalhamos no vermelho, no estoque do banco de sangue, mas que felizmente, até onde tenho informações, estes doadores que estão lá são doadores, a maioria de repetição, né? Sim. E a gente... Mais de 70% dos nossos doadores são esses doadores que vêm periodicamente, né, pelo menos 2 vezes por ano, né, e mantém essa regularidade realmente. Existem os doadores de primeira vez, né, que por medos eles demoram um pouquinho mais, são estimulados realmente por algumas campanhas. Eles tendem a demorar um pouquinho para se regularizarem, né, por alguns receios. Então é por isso a importância de se informar, de tirar suas dúvidas. Se de forma informal vocês quiserem ir lá para tirar dúvidas pessoalmente, antes realmente de ir doar de fato, nós estamos dispostos a tirar qualquer dúvida que vocês possam ter em relação a restrições, ao procedimento em si, para poder se sentirem aptos realmente e seguros a doar. Quando a gente fala em salvar vidas, doutora, eu imagino que também muitas pessoas se perguntem, eu vou lá doar sangue e esse sangue vai para onde? Como que é feita essa liberação de bolsas de sangue da Femeron? Vai para a rede pública, para a rede particular, para cirurgias emergenciais? Para onde vai esse sangue? Como é que funciona esse fluxo de liberação de bolsas? Certo. Nós fazemos toda uma triagem laboratorial, né? Todas as doações, independente de serem de primeira vez, doadores de repetição, em todas as vezes em que comparecem, são feitas as sorologias, a repetição de tipagem sanguínea, avaliação de presença de hemoglobina S, que é para ver se o doador tem ou não traço falciforme. E isso é repetido em todas as vezes em que ele vai para a doação. Ele estando apto, todos esses exames resultando não reagentes ou na conformidade do exame, essa bolsa é liberada. Geralmente isso ocorre dentro de 24 a 48 horas após a doação, né? E a bolsa, ela fica por um período considerável em estoque. Se nós formos considerar as hemácias, né, que é o que a gente mais, o sangue em si, né, como o pessoal interpreta, ela tem uma duração de 35 a 42 dias em estoque. Né? Nesse período, geralmente ela vai ao paciente muito antes de vencimento. As plaquetas, elas já são mais rápidas em termos de duração, elas duram apenas 5 dias. Na verdade, a nossa principal preocupação com a doação, o fluxo de doadores diário, é em relação principalmente às plaquetas, porque a cada 5 dias elas entram em validade. E o plasma, ele chega a durar até 2 anos em estoque. Então, realmente é o componente que a gente mais tem disponibilidade, porque é muita quantidade. Muito bem, agradeço a doutora Ana Carolina Gonzaga de Mello, agradeço a você de casa que nos acompanha. Doe sangue, doe vida. Sábado que vem nós estamos de volta. Até lá!